Por que é que você acaba protegendo alguém numa relação, num relacionamento, alguém que prejudica você, que faz mal a você, que machuca você? Você já percebeu que defende ele mesmo quando você sabe que ele está fazendo alguma coisa errada, que ele está errado? Alguém fala mal dele, alguém critica ele e você se incomoda, você fica constrangida. Você sabe o que ele faz, mas mesmo assim você justifica, você contorna, você dá uma desculpa. E isso deixa às vezes você confusa, porque uma parte sua vê isso, vê o mal que ele faz, mas uma outra parte tenta proteger a relação. E isso não parece muito racional. Você protege quem te machuca, mas isso não acontece por acaso. Não é por acaso que você age assim. Se você já se pegou defendendo quem fez mal, quem faz mal a você, esse vídeo eu vou explicar o que acontece com você. As pessoas têm dificuldade de entender por que você muitas vezes acaba justificando, defendendo alguém que faz mal efetivamente a você na relação. E isso muitas vezes pode parecer que é uma espécie de lealdade ao outro, é um tipo de lealdade à relação, um tipo de amor para que então preservando a relação você então defenda o outro, que você justifique o outro. Pode parecer até que você tenha características de extrema compreensão, de tolerância, de benevolência, mas eu quero te dizer que no fundo, não é isso. Isso não é amor. Isso é uma espécie de vínculo emocional, um tipo de ciclo emocional, um automatismo que você acaba repetindo de uma forma inconsciente e de uma forma automática ao longo da sua vida no processo de relacionamento. Você então não está defendendo ele, você está tentando manter de qualquer forma a relação, não perder aquele relacionamento. Ah, mas Milton, como é que acontece isso? Quando eu vejo, eu estou fazendo exatamente isso que você está falando. Isso não é só com você, existem, na minha experiência clínica, ao longo desses 38 anos, atendendo pessoas com problemas de relacionamento, o mesmo tipo de padrão, muitas vezes repetindo dessa forma. O mecanismo é como se, ao fazer mal, ou então quando a pessoa é criticada, ou então quando de alguma forma se fica evidenciado, desenvolve em você um tipo de medo de perder aquela relação, alguma coisa que pode ameaçar aquela relação, alguma coisa que procura manter de qualquer maneira essa necessidade de conexão, de manter essa conexão. Uma tentativa de manter o equilíbrio, que nada ou pouca coisa possa abalar aquela relação. Ou seja, você então acaba aceitando que ele está errado, senão a relação desmorona. Se você de alguma forma confrontar isso, é como se você corresse o risco da relação terminar. E isso, na maioria das vezes, não acontece conscientemente. É alguma coisa que você faz porque inconscientemente você sente que a relação pode terminar, que ela pode desmoronar, que ela pode ruir, ela pode se desfazer. E aí então você automaticamente procura fazer alguma coisa que minimize, que dilua aquele ponto de conflito, aquele ponto de tensão, justificando, desculpando, amenizando, minimizando aquilo que ele faz mal. Então, defender ele é uma forma de você não perder a relação, não perdê-lo na relação. Você às vezes distorce a realidade para poder sustentar o vínculo emocional, para sustentar a relação. Você então não está defendendo ele, você está defendendo a ligação emocional que você tem com ele, aquela relação que para você é fundamental ser mantida. E esse movimento, ele acaba acontecendo de uma forma muito sistemática, como se fosse um ciclo. A pessoa, o outro erra, ele te maltrata, ele de alguma forma te critica, você sente isso, você sente que fica mal, mas aí tem algo em você que teme o término e o desmoronamento da relação, e aí então você acaba reagindo, justificando, amenizando, contornando, relevando para você permanecer. Então o ciclo que se repete, ele erra, você sente, você justifica para você poder permanecer. Esse ciclo vai aprisionando e vai fazendo você se acostumar, se acomodar àquela forma de tratamento, mas sem você se dar conta que no fundo, é um grande medo de você poder perder, acabar perdendo aquele vínculo, perdendo aquela relação. Você então se adapta à dor para não perder o vínculo. E isso acaba te prendendo cada vez mais e mais àquela relação que não é uma relação saudável. O grande problema é que esse ciclo ele tem um impacto decisivo em você, na sua saúde emocional e às vezes até na sua saúde física. O efeito desse ciclo é você começar a perder um pouco a clareza daquilo que realmente te faz mal, daquilo que você realmente não tolera. Você passa então a perder essa clareza das escolhas que você deve fazer, ao ponto de muitas vezes você distorcer a realidade para conseguir conviver com aquilo.
Muitas vezes, se você está numa relação com uma pessoa com traço narcisista, ele vai fazer exatamente essa distorção se tornar muito concreta, fazendo com que você fique na dúvida se você está percebendo correto, se você não está exagerando, se você entendeu direito. E isso acaba tendo um outro impacto que é muito significativo na vida das pessoas que estão numa relação assim, um isolamento. Porque a gente acaba então ficando isolada naquela relação, isolada das outras pessoas, diante dessa dificuldade de conseguir conviver com esse ciclo em que uma pessoa te maltrata e você faz de tudo para poder justificar. Você então desculpa essa pessoa, você acaba permanecendo de uma forma interminável nesse ciclo. Você começa então a ter nessa perda de clareza, a duvidar de você mesma. Se de repente não é você, inclusive, que pode estar causando aquilo. Você começa a duvidar de si. Você vê, mas você não sustenta o que você vê. Você percebe, mas não consegue se posicionar. Você sente, mas você acaba não confiando no que você sente. E como você não sustenta, não confia no que você sente, você acaba tendo dificuldade para se posicionar e colocar um limite, dizer um não para aquilo que realmente machuca você. E as pessoas me perguntam muitas vezes, mas Milton, como é que então, por que acontece isso? Qual é a causa disso? Por que eu me mantenho numa relação, justifico, desculpo alguém que me maltrata, alguém que continua me maltratando? E nós temos várias explicações, mas que muitas vezes não conseguem atingir a causa que está por trás de todas as causas. Ou seja, você não faz isso porque você não é inteligente, porque você é burra, não é por conta de azar, não é porque você é fraca. Na verdade, há um movimento interno, tem um tipo de conteúdo inconsciente para gerar esse automatismo. O automatismo, então, você desculpar, relevar, é uma forma de você procurar manter a qualquer preço aquela relação, evitar que ela se desfaça. Porque no fundo, uma parte interna sua, ela tem um medo muito grande em relação a perder aquela relação. É uma sensação de, por exemplo, do medo de ficar só, do medo da solidão, do medo da sensação de repente, do abandono, da rejeição. Às vezes esse medo tem uma origem inconsciente tão profunda que diante dessa possibilidade de desfazer a relação, eu prefiro eu assumir, eu prefiro eu contornar, eu prefiro eu tolerar ser maltratada do que correr o risco de perder a relação. Veja que isso pode parecer, a princípio, muito irracional, mas você consegue então imaginar que tem um medo mais profundo que coloca essa possibilidade da solidão ser tão trágica, ser tão dolorosa, que eu prefiro então administrar aquele maltrato, aquela indiferença, aquela crítica. Então, muitas vezes, o medo da solidão ele está por trás disso. Outras vezes, é um padrão de validação. Ou seja, nós temos uma necessidade de sentir e manter aquela ação, porque parece que aquela pessoa é a única que compreende a gente, é a única que conseguiu ver a gente, que deu voz a gente, que, de alguma forma, reconhece o nosso valor. A necessidade de validação, então, uma necessidade de aprovação interna é tão grande que tem uma parte que não quer perder aquela relação, porque senão ela vai ficar com a sensação de desvalor, como se não tivesse mais ninguém que pudesse trazer esse valor. Veja que muitas vezes isso não encaixa com aquilo que você entende racionalmente, o seu pensamento de um valor que você tem, de que você merece, mas é possível que exista uma parte interna sua que tem medo de não merecer uma outra coisa, de ter medo de não conseguir uma outra coisa. Então tolera, às vezes estendendo esse limite da tolerância a ser maltratada, machucada, a um nível que é insuportável. Mas por quê? Porque esse movimento, então, procura atender uma necessidade inconsciente de validação, do medo de ficar só, de não perder aquela relação de qualquer maneira. Então, esse movimento não é consciente, é por isso que eu chamo de automatismo. Você repete isso automaticamente porque existe uma parte sua inconsciente que pressiona para que você mantenha aquela relação, mesmo sofrendo a crítica, o maltrato, sendo machucada naquela relação. Você não faz isso, então, por uma escolha consciente. Você faz isso porque tem um padrão ativo dentro de você que fica preso àquela relação. Quando você, então, começa a entender isso, você para, então, de se culpar, você para de se cobrar. Começando a entender, você dá o primeiro passo para começar realmente a mudar e a melhorar essa situação de estar numa relação que faz você sofrer tanto. A questão, então, é que muitas vezes as pessoas buscam um vídeo como esse na internet, no YouTube, no Instagram, vídeos às vezes de 15 minutos, ou então no Instagram, vídeos de 1 minuto e meio, uma grande solução, a grande dica para você poder então resolver esse problema. O que eu quero dizer para você é que o entendimento, ele ajuda você, mas entender esse processo não muda a sua dor.
É preciso que você então consiga buscar uma direção de olhar para essa causa, para essa parte sua, porque aí somente quando você acessar isso, quando você entender isso e você atender essa necessidade, aí sim você vai começar a mudar esse padrão tão irresistível, automático, que inconscientemente empurra, mantém você numa relação assim. Eu vou estar trazendo nos próximos vídeos um aprofundamento desses padrões e como eles se estruturam na sua mente, na sua emoção, para você ficar presa a uma relação dessa. É isso que vai ajudar você a começar a sair definitivamente de um padrão de relacionamento como esse. Você vai entender então que você então aceita muito menos do que você merece. É preciso então você começar a perceber o que você realmente merece, o que você quer para a sua vida, para começar a fazer escolhas melhores. Me segue aqui, compartilha esse vídeo, que eu vou aprofundar agora esse tema aqui no canal.